As águas na Terra, no planeta, circulam sempre no sentido dos polos para o Equador e do Equador para os polos. Elas vêm frias dos polos, aí esquentam no Equador e devolve a temperatura quente e vai distribuindo calor para o resto dos lugares mais temperados para melhorar as condições de vida nesses lugares. E o que acontece? O Brasil, com a floresta amazônica, está no caminho dessas águas, né? As águas vêm pelo mar seguindo as correntes marinhas, as mesmas correntes que circulam no oceano, circulam no céu. E aí elas vêm do hemisfério norte, atravessam o Equador, entram no hemisfério sul pelo Oceano Atlântico, aí chega em Belém. Por isso que em Belém tem a chuva sempre com hora marcada, ou pelo menos tinha, né? Porque parece que está meio desregulado o relógio por lá. Antigamente o povo marcava a hora antes e depois da chuva, agora varia um pouco essa chuva, mas continua chovendo todo dia. Então a chuva entra na floresta por Belém, aí chove em Belém, e quando a chuva chega na floresta é uma relação muito estreita entre a floresta e as chuvas. A floresta atrai as nuvens para dentro, para perto delas, aí chove na floresta, 25% do que chove mal toca a copa das árvores e já evapora de novo para o céu. Os outros 75% desce pela copa das árvores, alimenta a vida que tem na copa das árvores, desliza pelo tronco a água, alimentando a vida que tem no tronco, até chegar no chão. Chegando no chão, alimenta toda aquela vida que tem no solo e no subsolo. E desses 75% que chove na floresta, 25% apenas fica para formar os rios, as nascentes e entrar para dentro dos lençóis. Os outros 50% as árvores absorvem e, por evapotranspiração, que é evaporação mais transpiração, elas devolvem para o céu. Então, da chuva que chove, 75% volta para o céu. Aí o vento empurra mais para dentro e essa chuva chove na floresta 7 vezes até chegar nos Andes, né? Como os Andes são umas montanhas muito altas, as chuvas não conseguem ultrapassar. Então ali elas seguem em duas direções. Uma parte vai para o norte, ela se divide a corrente em duas direções. Uma parte vai para o norte, pega ali a região do norte da Amazônia, as Guianas, atravessa o Golfo do México, atravessa a costa leste dos Estados Unidos e vai parar lá na Europa, entrando na Europa pela Inglaterra. Por isso que na Inglaterra é sempre úmido e chove praticamente todo dia. É o lugar, é o Belém do Pará da Europa, é onde entra as chuvas tropicais que vêm dos trópicos para a Europa. E graças a essas chuvas que vieram frias do polo, atravessaram o Oceano Atlântico, esquentaram na floresta e seguiram de volta, é que a Europa tem condições para o ser humano viver, que senão seria tão frio quanto o Ártico e quanto a Groenlândia, ia ser bem mais difícil de viver. Então o grande papel da floresta, um dos grandes papéis da floresta nesse movimento do clima global é como um condicionador de ar do planeta, né? O ar vem frio, elas esquentam e devolve quente e aumenta a faixa de calor onde a vida é possível no planeta Terra, né? Já a outra perna, que ali nos Andes, onde não conseguiu ir para frente, a outra perna vem para o sul, atravessa ali aquela região da Bolívia, Peru primeiro, né? Bolívia, e entra no Brasil de volta pelo Mato Grosso e vem parar aqui em Brasília. Não sei se as pessoas que vivem aqui há muito tempo já repararam que Brasília
tem chuvas muito diferentes. Tem umas chuvas que vêm da asa norte e às vezes só chove até a rodoviária. E tem chuva que vem pela asa sul e também só chove até a rodoviária. As chuvas que vêm da asa norte são as chuvas amazônicas, são mais fortes, são mais frequentes. E as chuvas que vêm pela asa sul são chuvas que vêm da Mata Atlântica. E às vezes encontra tudo e chove em vários dias seguidos. Mas Brasília é o ponto culminante do maciço central brasileiro. Daqui não vem água nenhuma, a não ser água que vem do céu, né? Todas as águas desse Vale do Paranoá aqui nascem aqui mesmo e acabam sendo distribuídas para o restante do Brasil, né? Aqui em volta de Brasília tem 3 lagoas, que é a Lagoa Bonita, a Lagoa Formosa e a Lagoa Feia. A Lagoa Bonita é nascente do Ribeirão Mestre Darmas, que vai dar no Pipiripau, que vai dar no São Bartolomeu, que vai dar no Paranaíba, no Paraná e no Rio da Prata. A Lagoa Feia é nascente do Rio Preto, que vai dar no São Francisco. E a Lagoa Formosa é nascente do Rio Maranhão, que vai dar no Tocantins, que vai chegar lá em Belém do Pará. Então, os 3 maiores bacias do Brasil nascem aqui bem pertinho de Brasília, né? E essa distribuição de chuvas que vem da Amazônia e joga 75% de volta e distribui para frente, e chove e distribui para frente, aqui no Cerrado é a mesma coisa. O pessoal da universidade fez a medição da evapotranspiração do Cerrado e ele tem as mesmas taxas de evapotranspiração que a Amazônia tem. Só que como aqui tem uma estação seca muito forte, mais de 6 meses seco às vezes, e outra estação chuvosa, bem definida, uma seca e uma chuvosa, a natureza fez uma estratégia diferente aqui no Cerrado. Lá na floresta amazônica quase tudo é acima do chão. As raízes são menos profundas, né? Tanto é que quando desmata a Amazônia, logo um areião toma conta e é sujeito não nascer mais nada ali. Já aqui no Cerrado, a árvore, quando ela brota, germina, ela vai aprofundando raiz mais ou menos uns 15 metros para chegar num lugar onde tem água sempre subindo e sempre descendo. Então é por isso que quando seca o cerrado aqui, na primeira chuva ele rebrota de novo, porque as raízes dele estão lá na água e a árvore está dormindo, esperando a chuva, né? Então o cerrado é uma floresta que 2/3 dela está embaixo da terra e 1/3 só que está acima. Mas a capacidade dele formar nuvens no céu e produzir chuva é a mesma da Amazônia. Só que esse sistema ele vem sendo interrompido drasticamente por diversos motivos. Um deles, lá no caso do hemisfério norte, é a queima do carvão. A queima do carvão tem jogado na atmosfera toneladas e toneladas de carbono, e esse carbono ele tem mudado a composição da atmosfera, e além de produzir esse efeito estufa, que é o esquentamento da superfície da Terra, que é medido muitas vezes pelo esquentamento da superfície do mar, ele também muda a composição dos gases da atmosfera. Então esse movimento que a natureza criou, que de muitos séculos de trabalho e adaptação, milênios, ele vem sendo alterado. Por exemplo, quando houve aquele furacão, o Katrina, né, que quase acabou com aquela região do sul dos Estados Unidos, St. Louis lá, o que aconteceu é que essas correntes que vêm do Atlântico, do norte e atravessam para o Atlântico Sul, elas ficaram aprisionadas na região do Equador e foram juntando até que formou aquele furacão gigantesco que desviou para o oeste, né? E aí foi desaguar toda a fúria dele naquela região lá no sul dos Estados Unidos, né? Isso já é um pouco do efeito da mudança da composição dos gases na atmosfera por causa dessa grande emissão de carvão, né? E outros poluentes. E aqui no hemisfério sul, a principal fonte de poluição é o desmatamento das florestas, né? Porque o carbono ele fica aprisionado na vegetação, né? Ele fica aprisionado na vegetação
e fica aprisionado no petróleo e no próprio carvão mineral que fica embaixo da terra. Tudo isso era seres vivos, animais ou plantas que se transformaram em carvão, petróleo e eles pegam isso para produzir energia e jogam essa energia, o resíduo dessa energia na atmosfera. O grande fonte de produção de resíduo aqui é o desmatamento, porque libera de volta o carvão que está preso nas árvores de volta para a atmosfera. E quando o solo está desmatado, em vez dele atrair nuvens, ele repele, porque fica quente o solo fica quente, e quando as nuvens vêm, aquele ar quente faz com que elas subam, em vez delas serem atraídas como eram pelas florestas. E aí acaba não chovendo naquele lugar, as nuvens passam direto. E aí elas se encontram em algum ponto já de forma desequilibrada, e aí as chuvas se tornam muito fortes, se tornam grandes tempestades que acabam, em vez de alimentar a terra, elas arrasam, porque enquanto o solo desmatado, em vez delas penetrar no chão, elas correm superficialmente, aí leva a terra junto, entope os rios, e aí começa todo o processo de enchente que agora todo ano tem, desabamento, que essa anomalia da atmosfera acaba aprisionando as nuvens muito tempo numa faixa só, que vai ali do Rio de Janeiro até a Amazônia. E aí chove em lugares onde não chovia tanto. E aí lugares às vezes com floresta que nunca desabou, desaba, como aconteceu em Petrópolis e Teresópolis. E aí as casas que estão exatamente no caminho das águas e não deveriam estar, acabam indo embora junto com a correnteza, e com prejuízo de vidas, perca de vidas e tudo isso. E isso tem sido cada vez... Vou dar um corte, se quiser. E isso tem sido cada vez mais frequente, O que chama de mudanças climáticas são justamente o acirramento dos extremos. É como se a Terra tivesse um coração pulsando. Ela sempre esfriou, esquentou, secou, choveu, molhou. Acontece, inclusive teve as grandes eras que a glaciação, tudo ficou frio e coberto de neve. Depois veio as interglaciações, onde mais calor, onde a vida se expande, Na glaciação a vida se retrai, e isso formou aquela passagem da América do Norte para a América do Sul, e assim vai. Então esses movimentos de quente e frio, chove e seco, tudo isso é natural. Só que com as mudanças climáticas é como se o coração da Terra estivesse infartando. Então ela começa a bater mais rápido, esse coração, começa a ter uma batida mais rápida e mais assim exagerada. Então os grandes picos de temperatura fria e quente têm acontecido no final do século passado e nesse século. A chuva mais forte que aconteceu em não sei quantos anos, a neve mais terrível, a nevasca mais terrível que aconteceu em não sei quantos anos, a seca mais terrível de não sei quantos séculos. Está tudo acontecendo agora por isso, porque esse mecanismo que a natureza faz de equilibrar os extremos está sendo severamente sabotado pela ação humana. E aí a natureza não está tendo mais as reações de forma tão suave como teria antigamente, quando a Terra era mais vegetada. Vai continuar? Vou continuar. Bom, e o que fazer? O que o homem pode fazer em relação a isso? Isso é a parte mais importante, porque o estrago hoje em dia está tão grande que, segundo os cientistas do mundo inteiro que criaram o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, se parasse tudo agora, continuaria tudo acontecendo por mais, no mínimo, 50 anos ou quem sabe 100 anos. Por exemplo, se tivesse uma crise total na humanidade, a humanidade tomasse juízo da noite para o dia, as coisas ainda continuariam por mais 50 anos, mesmo que a gente começasse a consertar hoje. Mas
O que a gente pode fazer em relação a isso? Tem coisas que são muito além do que o homem dá conta, apesar de ele ter sido um dos responsáveis por estar acontecendo, agora já ultrapassou a escala dele de administrar isso. Mas tem outras que é possível a gente fazer, né? E qual é a forma mais barata da gente tentar recuperar esse equilíbrio? É plantar, né? Plantar em todas as situações, né? Primeiro, aliás, antes de plantar, conservar o que ainda existe, né? O Brasil é um dos últimos países do mundo, ou quem sabe o último, de tamanho continental, que ainda tem quase 50% da vegetação nativa em pé ainda, né? Só que nós não temos atualmente nenhuma política completamente eficiente para manter essa vegetação em pé e ela se tornar uma fonte de renda para o país, né? A maneira que a gente usa para o que a gente chama de o desenvolvimento ainda é substituir essa vegetação nativa por outra coisa, construindo obras, estradas, cidades e coisas, e é o que se chama hoje em dia de progresso, né? Só que com essas mudanças climáticas a gente vai ter que aprender a fazer de outro jeito, vai ter que aprender a trabalhar com a natureza, né? Então o primeiro passo é tentar segurar o que ainda tem, que é uma riqueza fantástica, é a maior biodiversidade do mundo. O homem tem que aprender a trabalhar com isso, né? Eu trabalhei há muitos anos atrás com um programa chamado Pro Bem da Amazônia, em que tinha 3 pernas: a biodiversidade, a biotecnologia e a bioindústria. É você transformar os ativos da biodiversidade, através da biotecnologia, em produtos bioindustriais. E o Brasil poder exportar produtos de alto valor agregado vindo da floresta, em vez de estar exportando só folha, óleo e outras coisas, e grão e minério, que o Brasil, infelizmente, nos últimos 20 anos o PIB industrial caiu de 49% para 9%, né, como eu já disse em outros momentos. E nós, em vez de estar produzindo inovação e valor agregado, nós estamos voltando a ser um país exportador de matéria-prima, que no caso dos grãos 80% praticamente é água, né? Então nós estamos exportando água. E no caso dos minérios é um recurso não renovável, estratégico, que os países mais ricos estão comprando para armazenar lá e fazer as coisas que eles chamam de desenvolvimento. E a gente deveria estar usando isso estrategicamente para ter uma reserva para o futuro. Aprender a usar primeiro a floresta que está em cima desse minério de forma sábia, que a gente ainda não sabe usar direito essa floresta, e quem sabe explorar esse minério de uma forma que não precise retirar a floresta como é feito hoje, né? Se a gente tiver paciência, a tecnologia chega lá algum dia. Então o primeiro passo é esse, é a gente conservar o que a gente ainda tem de vegetação nativa em pé e saber usar da melhor forma. E não falta tecnologia para o manejo sustentável e para a extração sustentável de produtos naturais. Falta organização política e capacitação de pessoas para construir uma rede produtiva de extrativismo sustentável e de manejo sustentável da floresta, da caatinga, do cerrado e de todas as formas de vegetação natural do país. Esse seria o primeiro passo. Um outro passo importante é a gente aproveitar uma das poucas coisas que esse novo Código Florestal nos trouxe, que é a recuperação da APP e da reserva legal, né, da área de preservação permanente da reserva legal, né, com o CAR que está sendo feito, o Cadastro Ambiental Rural, vai ser feito o levantamento do que precisa ser recuperado em cada propriedade. A gente precisa trabalhar isso na forma de bacias hidrográficas para poder refazer os serviços ambientais dessas bacias. Os serviços que produzem água, que garantem a fertilidade do solo, que produzem estabilidade climática e produzem fertilidade e produção agrícola, porque sem a água e sem estabilidade climática, o agronegócio também não vai sobreviver, né? Então precisa refazer os serviços ambientais. E uma grande chance disso é o Cadastro Ambiental Rural e o PRA, que é o Programa de Recuperação Ambiental da Propriedade Rural. Precisa ser trabalhado essas propriedades, não cada uma individualmente, mas de forma conjunta, para que
elas possam serem um elo nessa cadeia de restabelecimento dos serviços ambientais. Então, o primeiro passo, manter as florestas que existem. Não precisa desmatar mais nada, nós temos quase 30 milhões de hectares abandonados por imperícia e falta de técnica adequada. Lugar que já deu muito dinheiro para fazendeiro, para a gente tá lá largado, não dando um tostão. Então, se recuperasse essas áreas degradadas, era suficiente. Não tinha necessidade de sair mais avançando em cima da floresta. Segundo passo é recuperar essas áreas, né? Com o cadastro ambiental rural é uma grande oportunidade para isso. E o terceiro passo é vegetar as áreas urbanas, né? Tornar as áreas urbanas mais resistentes a essas mudanças climáticas, né? Quem não sabe qual é o conforto da sombra de uma árvore? Nós precisamos trazer isso para as cidades. Brasília já tem isso de sobra, o plano piloto, mas a Ceilândia, por exemplo, é um mar de concreto e cimento e quase nenhuma árvore. Então, muitas das cidades brasileiras precisa ser plantada muita árvore. Precisa mudar a mentalidade das pessoas que tiram as árvores do quintais porque não gostam das folhas caindo nas calçadas, né? Porque dá trabalho varrer as folhas nas calçadas. As pessoas não têm a menor ideia da importância de uma árvore na porta da sua casa, né? Então isso tem que mudar. Então você tem que fazer reflorestamento urbano. Aí tem as hortas urbanas que estão acontecendo muito, tem os parques que precisam ser mantidos para lazer da população, precisam ser mantidos e ampliados. Precisa tornar as cidades sustentáveis, precisa melhorar as condições de drenagem das cidades. Na Suécia, né, que é um país avançadíssimo, eles estão desenterrando os canos do saneamento. Aqui a gente ainda está brigando para ter os canos do saneamento, que em muitos lugares nem isso tem. Na Suécia eles estão desenterrando os canos e construindo parques para as águas poderem circular desde o telhado, absorver com telhado verde, descer para a rua e ter os parques para a água escoar e infiltrar sem causar grandes problemas nas cidades, como a gente tem visto em Brasília a cada ano, né, que era uma cidade que não tinha esses problemas e obras mal feitas recentes, promovidas pelo governo, acabaram tornando essa cidade, criando esses problemas aqui nessa cidade. Por quê? Porque a drenagem tradicional pega todas as águas e joga num canto só. Já essa drenagem mais nova, mais moderna, mais avançada, como estão fazendo na Suécia, é como diz o poeta nordestino, cada pinga um pote. Ou seja, você tem que capturar elas no caminho para que elas entrem para dentro do chão e aí alimente os lençóis freáticos e possam não causar o estrago que elas causam quando elas são jogadas todas num lugar só, né? Então as cidades têm que ter muitos parques para poderem absorver essas águas e essas águas escoarem tranquilamente. Lá na Suécia eles pegaram um bairro industrial antigo, que tinha saneamento antigo, transformaram num bairro parque. Teve uma chuva lá, porque agora está tendo chuvas grandes lá com essas mudanças climáticas, antes não tinha. Que a mesma chuva no bairro, um bairro ao lado do outro, o bairro com saneamento tradicional inundou tudo, teve mais de 100 carros inundando, mais de 100 ocorrências de seguro, uma fortuna gasta para resolver o prejuízo. No bairro que foi transformado e teve parque, a água passou, circulou e não teve nenhum acidente, né? Então é muito simples, mas requer posição política para que as coisas sejam feitas dessa forma. Então as cidades têm que ser sustentáveis, o campo tem que ser sustentável e as florestas têm que ser cuidadas. E aí que entra a agrofloresta, porque o que é a agrofloresta? A agrofloresta é você usar a lógica da natureza para produzir florestas mais rápido do que elas acontecem naturalmente, né? Você usa a sucessão natural, usa a ciclagem de nutrientes, usa a ciclagem de nutrientes, usa a sucessão natural para você poder... Desculpe, eu me perdi porque passou um pessoal aí. Você usa a ciclagem natural dos nutrientes, a sucessão natural, a ciclagem dos nutrientes para você acelerar o florestamento. Isso é agrofloresta. Você faz as podas
Com as podas você produz clareiras e dá a chance de que você poda as árvores que já estão no período já de senescência, que são as de crescimento mais rápido, e aí a matéria orgânica vai para o chão, alimenta as árvores e dá chance dessas árvores chegarem no sol e poderem crescer, né? As árvores mais rápidas criam as mais lentas, e assim a natureza faz, e assim as pessoas que aprenderam a fazer agrofloresta fazem. E é um princípio simples que qualquer agricultor, mesmo sem ter estudo, aprende a fazer rapidamente e consegue produzir alimento e produzir floresta, tudo junto, né? Isso é fundamental. E o que fazer, né, diante desse quadro, né? Porque apesar do homem, hoje em dia já está praticamente 100% de certeza de que o homem tem uma grande responsabilidade nisso, né? Os picos de carbono na atmosfera de milhões de anos, medidas de milhões de anos, a partir do gelo da Antártida, que é um gelo que fica, né, que nunca é atingido por nenhum fenômeno, mostram que esses picos que tem hoje em dia são inéditos, nunca aconteceram, né? Então, nós estamos entrando na era no antropoceno, que os cientistas estão chamando, que é a nova era, que é a era onde a atuação humana tem um efeito muito grande nos resultados do clima, né? Nos resultados gerais da vida das pessoas. E o que fazer em função disso, né? Porque apesar da presença do homem ser um fator fundamental para o que está acontecendo, as coisas chegaram num ponto em que muitas vezes o homem não tem mais o controle, né? O painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, que tem medido todos esses fenômenos ao longo do tempo, é uma reunião de cientistas de todos os mundos, de todos os países, os melhores cientistas que trabalham com clima de quase todos os países. Eles têm demonstrado todos esses fatores que eu já disse, e uma das coisas que se diz, né, é que se o homem tivesse uma crise de juízo, né, hoje, e amanhã começasse a fazer tudo direito, né, parasse com todas as atividades que estão causando isso, né, a poluição causada pelas indústrias do hemisfério norte, o desmatamento no hemisfério sul, o crescimento desordenado das cidades com a fumaça dos carros e tudo isso, se parasse tudo, as coisas prosseguiriam ainda por mais 50 anos antes de reverter, no mínimo 50 ou 100 anos antes de reverter, né? Pelo processo inercial que se criou a partir dessas transformações. E o que fazer diante disso, né? Então, existem ações de mitigação e ações de prevenção e ações de mitigação, né? Quais são as ações de prevenção? Nova York, por exemplo, quando viu que estava entrando numa crise de água, a primeira coisa que eles pensaram foi trazer a água lá do norte dos Estados Unidos, de onde tem ainda as reservas de água pura, né? Só que eles viram que era muito caro aquilo, então eles estudaram outras alternativas e descobriram que com 1/3 do recurso eles mudariam todos os encanamentos da cidade, né? Porque em São Paulo, por exemplo, a perda nos canos é de mais de 50%. Cano velho, cano furado, cano estragado. Então Nova York fez o quê? Mudou todos os encanamentos da cidade, toda a encanação da cidade, entrou para baixo da cidade e mudou tudo, né? Aí depois que eles resolveram boa parte do problema com isso, e custando mais barato, é que eles foram ver outras possibilidades de trazer a água de mais longe e conservar essa água para que ela continuasse chegando a Nova York. Então, você economizar a água, né, saber usar, reusar a água usada, captar água de chuva,
Trabalhar também com a economia de eletricidade, porque a eletricidade no Brasil é gerada grande parte pela hidroeletricidade, né? E os estudos estão mostrando que, diante das mudanças climáticas, praticamente nos próximos 10 anos, daqui para a Amazônia, todos os rios vão estar abaixo da vazão crítica. Então as hidrelétricas vão passar um bom tempo com dificuldade de funcionar, como aconteceu em São Paulo no ano passado com as represas que abastecem a cidade. E a energia elétrica vai ter que ser poupada, porque a alternativa que se tem é você trabalhar com as termoelétricas. E as termoelétricas, infelizmente, muitas delas ainda são movidas a óleo diesel, né? E esse óleo diesel, ele produz gases de efeito estufa, né? Então ele aumenta o problema da mudança climática. Então, economia de água, de energia elétrica, tudo isso vai ser fundamental para prevenir a continuação do agravo dessa situação. E economia de tudo, né? Tornar a vida mais sustentável, mais transporte coletivo, menos transporte individual, uso de bicicletas nas cidades, tudo isso contribui para prevenir, né? Agora, para mitigar, a coisa mais barata que existe é trabalhar com a biodiversidade e com a vegetação, refazer as paisagens, né? Isso é o grande remédio para isso tudo, né? Ao longo dos anos. E para isso existem três grandes campos de ação, né? O primeiro é conservar a vegetação natural. O Brasil é um dos últimos países, talvez o último país continental, que ainda tem 50% da vegetação nativa em pé. E como é uma vegetação tropical, essa vegetação abriga a maior biodiversidade do planeta, né? Nós temos a maior biodiversidade do planeta. E, infelizmente, a gente ainda não tem nenhuma política efetiva para o uso dessa floresta em pé, né? Para gerar riquezas a partir da floresta em pé, né? E aí existem alternativas para madeira e alternativas para produtos não madeireiros, né? A alternativa para madeira, por exemplo, é o manejo sustentável de baixo impacto, que inicia-se na Amazônia agora com as concessões a partir da Lei de Gestão de Florestas Públicas, alguma coisa na Caatinga, muito pouco, né? Mas tecnologia já desenvolvida para isso tudo, falta vontade política, né? As pessoas ainda pensam em botar a floresta no chão e fazer pasto, fazer plantio de grãos, enquanto que nós ainda temos 30 milhões já por aí, um pouco mais, um pouco menos, de áreas degradadas por agricultura convencional não adequada aos trópicos, e regiões inteiras do país que antigamente eram prósperas, hoje em dia estão abandonadas, sendo habitadas mais por velhos e crianças, os jovens tudo indo embora para outros lugares maiores, e precisa recuperar essas áreas. Em vez de continuar desmatando e avançando sobre a vegetação nativa, precisa recuperar a área degradada, né? São 30 milhões de hectares, é uma área gigantesca que poderia gerar grande aumento de produção agrícola se fosse aplicada a tecnologia adequada. Então, a conservação da vegetação nativa em pé é fundamental, tanto pelo manejo sustentável quanto pelo uso de produtos não madeireiros. Eu trabalhei num programa há alguns anos atrás, que infelizmente acabou e que não foi substituído por nada semelhante, que ele tinha 3 eixos: biodiversidade, biotecnologia e bioindústria. A grande função era trabalhar com as pessoas que vivem na floresta para elas aprenderem a extrair a matéria-prima, né, de folhas, de troncos e de raízes e de resinas, para poderem, através da biotecnologia, gerar bioprodutos para a bioindústria, né? Nós precisamos urgentemente trabalhar a agregação de valor no Brasil.
Nos últimos 20 anos, o PIB industrial no Brasil caiu de 49%, já vinha caindo, continuou caindo, caiu de 49% para 9%. O Brasil voltou a ser um simples exportador de matéria-prima, né, são os grãos do agronegócio, que são exportados através dos portos que tem no Brasil, e os minérios, né, que os grãos deveriam ser processados no Brasil para se transformar em alimentos de alto valor agregado, e eles acabam indo, né, quase in natura para outros países. E os minérios também, eles vão quase que in natura e constituir reservas estratégicas de outros países, enquanto que deveriam estar constituindo reservas estratégicas do Brasil, porque geralmente eles estão abaixo da floresta e a gente ainda não sabe explorar esses minérios sem acabar com a floresta. A gente não sabe explorar a floresta de forma adequada e não sabe explorar esses minérios sem acabar com a floresta. E como eles são recursos não renováveis, por que a pressa de tirar eles daqui para mandar para outros lugares do planeta, né? São reservas estratégicas brasileiras que deveriam estar sendo geridas com muito cuidado, né? O Lutzenberger, quando foi secretário nacional do meio ambiente, ele chamou os mineradores para falar para eles se eles tinham condições de trabalhar em cima de um plano mínimo de exploração, em vez de um plano de exploração máximo. Quanto vocês precisam retirar? Qual é o mínimo que vocês precisam retirar para manter o mercado de mineração e atender as demandas de outros países por essa matéria-prima? Não, hoje em dia as pessoas pensam em dobrar a produção mineral em 10 anos, e será que isso é interessante para o Brasil? Será que é bom para o Brasil jogar toda essa reserva estratégica para ser armazenada em outros países e eles ficarem lá à disposição quando eles precisarem? Então tudo isso tem que ser considerado numa política que conserve os produtos naturais e saiba usá-los sustentavelmente. Então o uso da floresta, tanto para produtos madeireiros quanto não madeireiros, é uma tecnologia que já existe, já está disponível, basta uma melhor organização e vontade política para que passe a acontecer e que não exclua os povos da floresta, que se consiga agregar valor na cadeia produtiva desses produtos em direção à floresta, e não que as partes pobres da cadeia fiquem na floresta e na cidade a parte nobre, que é a produção de cosméticos, de remédios. Então, que essas cadeias produtivas de produtos naturais, elas possam agregar valor cada vez mais em direção à floresta. Ou seja, que essas comunidades aprendam a ser bons fornecedores de matéria-prima de forma sustentável, extrair de forma sustentável, com qualidade, para que mantenha a qualidade do produto, e que elas também possam aprender a transformar, por exemplo, uma folha num óleo essencial, que já é um valor agregado, e aprendam a transformar um óleo essencial num cosmético, num medicamento, que já é um valor mais agregado ainda. Ou seja, que se evite que o nobre das cadeias produtivas fique na cidade e que a parte menos nobre fique no campo, né? Se faça esforço no sentido de trazer a agregação do valor em direção à floresta e às pessoas que vivem na floresta. Existem formas de fazer isso, não é difícil, mas precisa vontade política para que isso aconteça. E, por outro lado, nessas terras que estão abandonadas, que foram mal utilizadas, que precisam ser recuperadas, uma grande oportunidade é o Cadastro Ambiental Rural e, futuramente, o Plano de Recuperação Ambiental, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, e o PRA, que é o Programa de Recuperação Ambiental. Esses dois mecanismos do novo Código Florestal, que é um código que trouxe muitos prejuízos à manutenção da vegetação nativa no Brasil, infelizmente, na época, foi a vontade política dos que votaram, mas o que ficou de nobre nesse Código Florestal é esse mecanismo de recuperação das áreas degradadas, né, que é o cadastro de cada propriedade rural para que se recupere a área de preservação permanente e a reserva legal. E essa recuperação tem que ser feita de uma forma a trazer de volta os serviços ambientais, garantir a manutenção das nascentes, a fertilidade dos solos, a estabilidade do clima. Pensar não só a nível de propriedade, mas a nível da bacia hidrográfica, para que se crie corredores
para que a água circule, a fauna circule e a fertilidade do solo possa ser mantida e o clima possa ficar estabilizado. Né? Por outro lado, né, uma terceira dimensão disso é tornar as cidades mais sustentáveis. Né? Hoje em dia a drenagem urbana tem sido um problema seríssimo, porque com esse aumento das chuvas, através das mudanças climáticas, as estruturas não têm condições mais de receber tanta água. Né? Então precisa construir mecanismos de capturar a água no caminho. Em vez de você pegar e encanar essa água e jogar tudo num ponto e fazer grandes estragos, grandes erosões, você fazer, por exemplo, como estão fazendo na Suécia, né? Que estão desenterrando os canos do saneamento tradicional e criando grandes parques urbanos e as casas todas com telhados verdes. Então a água é absorvida desde o telhado e segue sendo absorvida quando chega na rua, porque tem por onde ela ser infiltrada a partir desses parques, dessas áreas verdes. Né? E essas áreas ao mesmo tempo proporcionam para a população conforto e qualidade de vida. Né? Existem estudos médicos, tem um médico aqui da Universidade Católica que está fazendo um doutorado nos Estados Unidos, que ele mostra que as populações que vivem numa área de 2 km ao redor dos parques reduzem porcentagens enormes em problemas do coração, problemas de saúde. Né? Isso é um dado científico. Ou seja, a presença da vegetação nas cidades faz bem para a saúde das pessoas e faz bem para a saúde do planeta também. Porque, havendo por onde as águas escoarem e infiltrarem, elas não vão causar grandes danos na cidade, como tem acontecido a cada ano. Porque o que acontece é que, com a retirada da vegetação, a água escorre por cima da terra, entope os rios e causa enchentes, porque o rio não tem mais lugar para correr as águas e acaba inundando as margens. Né? Então, você tem essas 3 estratégias, né? Manter a vegetação natural produzindo renda para o país e para as pessoas que vivem nas florestas, na caatinga, no cerrado, em todos os lugares onde tem ainda vegetação natural, na Mata Atlântica. Recuperar as áreas degradadas com vegetação que recupere os serviços ambientais e tornar as cidades mais sustentáveis a partir da introdução de vegetação. Por exemplo, o Plano Piloto de Brasília é um oásis dentro das cidades brasileiras. Apesar de que já tem tido problemas de drenagem, de chuvas com inundação, que não tinham antes, por causa de obras mal feitas nas partes mais altas da cidade, pelo próprio governo. Né? Como o caso do setor noroeste, que não foi bem planejado, e o caso do Estádio Nacional, que também inunda a 402 Norte, a falta de drenagem na Asa Sul, que ficou incompleta, e tudo isso. Né? Então, você transformar as cidades em lugares mais sustentáveis. E, para isso, a agrofloresta é fundamental, chegando finalmente na agrofloresta. Porque é a estratégia mais rápida de você retornar à vegetação nativa. Porque você usa exatamente a força que a natureza tem para produzir, gerar e manter a vida e as grandes aglomerados vegetais, a vegetação natural. Porque a natureza trabalha com sucessão natural e com ciclagem de nutrientes. E a agrofloresta pega esses mecanismos da natureza e torna eles mais rápidos, mais eficientes. É a ciência humana agindo a favor da natureza e utilizando os próprios mecanismos da natureza. Você consegue, com a poda que a agrofloresta ensina bem a fazer, e com o plantio sucessional, ou seja, o plantio de coquetéis de sementes, inclusive barateando muito a questão de produção de mudas, porque a produção de mudas passa a ser necessária só com espécies mais raras e de mais difícil. Inclusive, diminui muito o preço da produção de mudas, né? Porque a produção de mudas ela é uma parte cara e muitas vezes as regiões são muito carentes, né? Porque
começa com o problema das sementes, né? As sementes de espécies nativas, agora as redes de sementes que existiam no Brasil se desarticularam muito e agora estão sendo rearticuladas por movimentos autônomos da própria sociedade. ONGs e pessoas interessadas em agrofloresta têm trabalhado redes de sementes, mas ela precisa ser vista como uma política de governo, porque você trabalhar com coquetéis de sementes é uma estratégia muito interessante, porque você trabalha com a abundância que a natureza trabalha. Você planta muito para poder ter o tanto de árvores que você precisa naquele lugar, né? Aí as espécies mais rápidas nascem, crescem depressa, as outras também nascem, mas ficam pequenininhas, as que são de crescimento mais demorado. E aí, com o processo de poda e depósito de matéria orgânica no chão, você acaba imitando os mecanismos da floresta, mas de uma forma bem mais rápida que a natureza faz. Então, você tem muito menos perda de espécies do que naqueles plantios convencionais de 10 em 10 metros, onde a árvore fica pegando sol e chuva, sem nenhum companheiro por perto e com dificuldades. As perdas são grandes nos reflorestamentos convencionais, enquanto que na agrofloresta as perdas são naturais, porque você planta muito mais semente do que você necessita colher depois, como a natureza faz, né? Um pé de manga, o que você colhe de manga é menos de 1% do que ela produziu de manga no início. A maioria cai e acaba virando adubo, né? E o que cresce e amadurece são menos de 1% das mangas e aquela abundância toda, né? Então a natureza trabalha com essa abundância e com a redundância. Se uma coisa não deu certo, tem outro caminho, se esse outro caminho não deu certo, tem outro, tem plano A, plano B, plano C, plano D, e a agrofloresta trabalha nessa lógica. E aí você vê ambientes muito semelhantes aos naturais, com alta produtividade. Você pode produzir ao mesmo tempo alimento e floresta, e de uma forma muito eficiente. Então a agrofloresta ela tanto vai ser muito útil para a recuperação de áreas rurais, das áreas de preservação permanente, as reservas legais, inclusive com extensão dessas áreas, porque a partir do momento que o proprietário rural ou a pessoa que está morando ali, ela perceber que isso pode ser uma fonte de renda, ela vai ampliar a plantação de floresta, né? E isso vai gerar grana, vai gerar dinheiro. Ao mesmo tempo, essa produção florestal pode estar ligada às indústrias químicas de produção de remédios, de produção de alimentos. Tudo isso é um desenho político que precisa ser feito pelas políticas públicas brasileiras para que a gente rapidamente produza floresta para recuperar os ambientes brasileiros. Porque hoje em dia o que se faz em relação à floresta é uma pobreza, porque a silvicultura está limitada a pinos e eucalipto, que são espécies exóticas. As espécies nativas, os estudos ainda estão devagar, né? Tem algumas espécies amazônicas importantes, algumas espécies da Mata Atlântica importantes, mas em plantios mais produtivos e que gerem mais renda ainda está devagar. A pesquisa precisa acordar para isso, né? E a agrofloresta, atualmente, quem melhor trabalha com a agrofloresta é a sociedade civil. A academia está correndo atrás da sociedade civil nisso. E o governo está correndo atrás, mais atrás ainda. E, enquanto isso, as perdas na agricultura por falta d'água e por degradação de solo estão aumentando muito, né? Então, são estratégias fundamentais e a agrofloresta tem um papel muito importante nisso, porque realmente é uma forma eficiente de se plantar floresta. Não só em pequenos lugares, mas, por exemplo, o programa do ISA de recuperação das nascentes do Xingu está mostrando que você pode plantar essas sementes de espécies nativas com trator, os coquetéis de sementes. E eles estão recuperando as margens dos rios do Xingu todinho, lá nas cabeceiras, justamente porque eles perceberam que se eles não produzirem água, eles não produzem grãos, né? Então, como eu falei já em várias partes da minha fala, tecnologia não falta e a agricultura brasileira poderia ser a agricultura mais sustentável do mundo. Não só em produção de grãos e alimentos, mas também como produção de floresta, né? Porque essa é a grande vocação do solo tropical, produzir floresta.
para poder que a vida seja tornada mais confortável diante do sol, que o ano inteiro brilha e o ano inteiro produz energia para que a vida aconteça. E a forma que a vida acontece nos trópicos é com floresta. Então a gente precisa aprender a trabalhar com floresta para poder ter êxito como civilização nessa parte do globo. E a agrofloresta é a grande saída, porque ela permite com que você use todo esse potencial do trópico para garantir as necessidades humanas, né? Eu já falei e repito, os índios Axaninca moravam na floresta virgem e passavam fome. Aprenderam a fazer agrofloresta, hoje no mesmo lugar que eles passavam fome, eles alimentam 3 tribos com agrofloresta. Então, é um mecanismo muito interessante, muito inteligente, que a ciência humana vem desenvolvendo, mas de uma forma mais ligada com a maneira como a natureza faz, né? A agrofloresta é um mecanismo fundamental para o desenvolvimento da agricultura tropical, para que a gente possa realmente fazer agricultura tropical nesse país e não fique simplesmente imitando a agricultura europeia, com resultados que, se não fossem os subsídios do governo, não continuariam de pé, né? Porque a cada ano que passa, os agricultores têm renda, mas continuam devendo ao banco, o banco perdoa as dívidas, eles têm mais crédito no ano seguinte, estão sempre dependendo desse crédito. A forma de ser autônomo aqui na região dos trópicos tem que se aprender a trabalhar com floresta. É fundamental. Fala mais tecnicamente da agrofloresta. A agrofloresta é um mecanismo desenvolvido pelo homem que trabalha os recursos da natureza, utiliza as formas que a natureza utiliza para manter a vida e enriquecendo esses mecanismos para atender às necessidades humanas, né? A natureza tem uma velocidade de regeneração da floresta. Vem um raio, derruba uma árvore grande, forma uma clareira, abre para o sol, é uma oportunidade de árvores pequenas de crescimento rápido crescerem ali naquela clareira e outras árvores iguais àquelas que caiu irem começando a crescer também, né? Então a natureza trabalha com clareiras, formação de clareiras, depois vem a vegetação, fecha de novo, aí depois vem outras clareiras e fecha, e abre e fecha. Então essa é a sucessão natural. E como é que ela acontece? Ela acontece através das diversas plantas que convivem ali naqueles mesmo espaço, cada uma com sua função. E é isso que as pessoas que trabalham com agrofloresta vão aprendendo com o tempo a entender quais são as espécies que são pioneiras, né, que têm crescimento rápido e que precisam ser quase 80% das sementes que se usam no coquetel, porque elas são muitas mesmo, mas elas vão durar menos tempo no sistema, vão durar pouco tempo no sistema. Mas elas são fundamentais para criar aquelas outras que são de crescimento mais tardio, né? Então, tudo plantado junto. E o solo vai sendo coberto, logo desde o início, com essas plantas de crescimento rápido, e as outras também de crescimento lento vão nascendo junto, e as de crescimento rápido vão criando as de crescimento lento. Aí quando essas de crescimento rápido chegam no final do ciclo delas, acontecem as podas e abre o espaço para que as outras plantas que crescem mais lentamente vão ocupando esse espaço que era antes das plantas que crescem mais rápido. E essa matéria orgânica das plantas que crescem mais rápido é depositada no solo pela poda, né, picada e depositada no solo, e serve de alimento para essas plantas que vão de crescimento mais lento, que vão ocupando aquele espaço. E no fim você tem uma floresta com vários estágios de crescimento, né? E algumas pessoas vão formando isso aí desde o início, né? No começo tem bastante espaço no sol, que dá para você plantar as hortaliças que gostam do sol,
e você tem uma excelente produção de hortaliça nos 2 primeiros anos. Aí as árvores começam a crescer, começa a sombrear, aí você tem uma produção das plantas intermediárias, né, de porte médio, aí depois elas dão lugar às plantas de porte mais alto. E no final, se você tiver um bom manejo na sua propriedade, você pode colocar toda essa massa verde no chão e começar tudo de novo, com um solo altamente enriquecido por todo esse processo. Né? Um solo que era ácido, tinha presença de alumínio tóxico e pouca quantidade de fósforo. Quando você planta agrofloresta, as pesquisas mostram que o alumínio naturalmente é neutralizado e o fósforo é trazido de volta ao sistema e os teores de fósforo aumentam em 80% até mais. Então você, com a agrofloresta, você produz fertilidade, que é o que a natureza faz aqui nos trópicos. Você garante a fertilidade com floresta. Lá na região temperada, como a decomposição orgânica é muito mais lenta, você garante a fertilidade no solo, né? Porque ele mantém, através dos processos lentos do metabolismo natural, né, dos 8 meses de inverno e os meses de primavera, garante a fertilidade permanente do solo. Aqui, o que garante a fertilidade do solo é a vegetação, é o ciclo da vegetação. Então, o plantio de agrofloresta, ele é uma das formas mais eficientes de você trazer sempre a fertilidade do solo. E aí as pessoas vão aprendendo a manejar de uma forma que elas vão produzindo alimento e renda todo ano, cada vez com um produto diferente, né? E isso faz com que a lógica das roças anuais, e que o cara planta enxada, planta de enxada, capina de enxada, tudo debaixo do sol, seja substituído por um trabalho na sombra e de facão, que é uma ferramenta mais leve e que você trabalha com a coluna reta, né? Então é um trabalho que acaba sendo mais vantajoso para o agricultor, porque toda semana ele tem produção na agrofloresta, toda semana ele tem produção e ele consegue fazer a feira dele toda semana, né? E feira da mais variada, que vai desde a horta até frutos de árvores maiores que ele produz. Aí entra muito mais a família nessa economia familiar, porque muita coisa que a agrofloresta dá tem que ser processada lá no local, fazer conserva, compota, doce, diversas coisas. Então a mulher ganha uma importância muito grande na produção agrícola e os filhos também passam a se interessar mais pela agricultura, porque se torna muito mais interessante as formas de produzir de agrofloresta do que aquele sofrimento da roça, que é uma coisa que você planta, se não tiver chuva você não colhe. A agrofloresta não depende de chuva, ela produz sua própria umidade, né? Então tem muitas vantagens da agrofloresta que garantem com que seja uma ferramenta essencial para a recuperação dessa fertilidade perdida dos solos degradados do Brasil, né? E que possa garantir também a permanência do agricultor na terra, porque produz paisagens sustentáveis, né? Tanto nas grandes propriedades quanto nas pequenas, né? Você pode plantar grãos deixando faixas onde você vai garantir que a permeabilidade das chuvas para os lençóis, para o abastecimento dos lençóis freáticos seja garantido, que a biodiversidade seja garantida, que a presença da fauna seja garantida. E aí você tem inimigos naturais dos insetos, você tem menos desequilíbrio nas plantações. Tudo isso pode ser trabalhado com paisagens mais inteligentes do que as que você vê hoje, que são um pouco movidas pela ganância. O agricultor às vezes acha que não pode perder 1 metro quadrado de terra para produção, porque ele esquece que ele tem que alimentar a natureza, que provê para ele de graça os serviços essenciais para ele colher o que ele precisa, né? E a agrofloresta trabalha isso tudo junto, ela consegue manter esses serviços essenciais e ao mesmo tempo alimentar as pessoas, né? Então é uma ferramenta fundamental para uma agricultura de longo prazo nos trópicos.
E graças a Deus que a sociedade tem tomado iniciativas cada vez mais fortes, né, no sentido de fazer com que esse sistema de agroflorestas possa ser cada vez mais bem sucedido, porque é uma experiência em desenvolvimento, né? As pessoas estão cada vez mais entendendo como isso funciona, mas aprendem no serviço, né? Isso é uma outra coisa interessante também, que o agricultor se transforma em agricultor experimentador, né? Ele mesmo é um pesquisador, né? Ele mesmo faz sua própria pesquisa, produz os resultados da sua pesquisa no campo, avalia esses resultados e vai melhorando o trabalho dele, né? É um processo em franco desenvolvimento, em franca expansão tecnológica na mão de agricultores que às vezes não tem nenhum apoio do governo, né? Ainda bem que a academia já despertou para isso e começa a correr atrás desses resultados que a sociedade produziu e começa a apoiar melhor com dados, informações e pesquisa esses resultados, né? E para isso também os governos, em alguns lugares e em alguns setores do governo, já começam também a apoiar esse trabalho, né? É fundamental que isso aconteça porque é um trabalho inovador e que precisa do apoio como qualquer outro trabalho, né? O grande agronegócio não sobrevive sem o apoio do governo, né? Ele precisa do crédito, precisa do seguro agrícola, precisa da garantia de produção, precisa da semente certificada, precisa de tudo isso. Esse tipo de apoio também tem que se conseguir para o agricultor que trabalha com a agroecologia e dentro da agroecologia a agrofloresta, para que ele possa entender como é que é a melhor forma de se colher sementes nativas, né? Por exemplo, hoje em dia as pessoas colhem sementes nativas em matrizes no próprio campo, mas não existe, por exemplo, um cuidado para saber se ele está plantando muito só de uma linhagem genética daquela espécie. O ideal é que, junto com essa coleta nos campos, que é fundamental, você identificar matrizes nos campos e coletar, fazer grandes mutirões de coleta nos campos de sementes nativas, você ter também pomares de sementes nas propriedades. O que são pomares de sementes? São áreas onde você planta aquelas espécies que você sabe a origem, a procedência e sabe a característica dela. Então, mesmo que você não encontre no campo aquela espécie, você tem ela garantida no seu pomar. Aí você garante a variabilidade gênica que a natureza precisa para manter aquela saúde daquele ambiente, daquele local, né? Evitar a consanguinidade, evitar o empobrecimento do fluxo gênico. Então são coisas que a ciência tem que ajudar os agricultores para que eles vão melhorando cada vez mais essa prática da agrofloresta. Então tem muito trabalho para se fazer, precisa se acabar com essa guerra de vaidades no sentido de quem sabe mais e quem sabe menos. Eu acho que tem que juntar as mãos, reconhecer todo o trabalho feito pela sociedade, a academia ver isso com cuidado que precisa ser visto e ajudar para que a agricultura tropical finalmente possa se desenvolver com toda a abundância que essa região a partir do momento que a gente trabalha bem a manutenção dos ciclos naturais que garantem a vida.